Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida. Essa revista que estamos estudando está trazendo o tema Esperança em Tempos de Quarentena. Estamos na última lição desse trimestre, a lição de número 12. Tem como tema Deus é a única solução para curar a sociedade. O texto é um texto extraordinário para poder abordar esse tema, sobre a cura, para a sociedade, que vem da parte de Deus. É o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, verso 19 ao 22, que nos diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que bem é situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são mais e a terra estéril. O verso 20. E ele disse, o profeta: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, diz o verso 22, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. O texto fala de um grande milagre que o profeta Eliseu, aquele que substituiu Elias, na cidade de Jericó. Nós podemos fazer uma aplicação muito de forma contemporânea esse texto. Quem nunca, nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo, essa pandemia, quem nunca ouviu uma frase do tipo assim: olha, eu não estou conseguindo ver a luz no fim do túnel, a crise é muito grande, os problemas são enormes, as dificuldades estão diante dos meus olhos, o problema na família, o problema da escassez de trabalho, de recurso, a enfermidade vindo na vida ou no meio da família. Às vezes nos encontramos num caos tremendo. A cidade de Jericó assim estava, uma cidade bem estruturada, bem situada, bela, porém tinha um problema gravíssimo: o abastecimento de água da cidade. As águas que estavam abastecendo a cidade eram águas más, águas estéreis, águas que traziam morte. E aí nós podemos olhar nesse texto e tirar grandes lições para nós. Como no tempo de Eliseu, também nos dias de hoje podemos aproveitar essa situação que vivemos como uma grande oportunidade para anunciar as verdades de Deus, para poder fazer manifesto o grande poder de Deus no meio das pessoas. A primeira coisa que nós podemos aprender está logo no verso de número 19, que depois que aqueles homens apresentaram a Eliseu, dizendo: olha, a cidade é boa, situada, mas as águas são mais estéreis e temos aqui esse problema. O profeta Eliseu, ele foi procurado por aqueles homens da cidade. Nós, quando estamos num momento de crise, num momento de grande dificuldade, a primeira atitude nossa deve ser buscar orientação de Deus. Ali o profeta Eliseu era referência de quem temia Deus e tinha intimidade com Deus. Então, a única referência que aquela população de Jericó tinha era Eliseu. Hoje também podemos olhar desta forma, em que no momento de crise nosso, podemos e devemos olhar para Deus, buscar em Deus a solução. Deus é aquele que vai mostrar caminhos. E para uma curiosidade sua, o nome de Eliseu significa exatamente isso: Deus é salvação. Olha só, eles precisavam de uma solução para a cidade de Jericó e buscaram
num homem chamado Eliseu, que tem um significado: Deus é a salvação. Ou seja, Deus era a solução para os problemas da cidade de Jericó. Podemos aprender e precisamos aplicar isso também em nossas vidas. No tempo de crise, às vezes tentamos buscar caminhos, tentamos achar meios antes de buscar a orientação que vem da parte de Deus. Pense sério nisso e reflita e vê se você está buscando a Deus em primeiro lugar para poder solucionar os problemas que você tem enfrentado. Pois bem, aqueles homens, aquelas pessoas buscaram a Eliseu. Nós, hoje, como crentes no Senhor Jesus, como igreja de Jesus, também somos essa referência. As pessoas vão buscar em nós. As pessoas vão buscar em você, servo de Deus, a solução para os seus problemas. Então, é uma ótima oportunidade de você apresentar Deus e o seu Filho Jesus àqueles que estão vivendo em momentos de crise, em momentos de grande dificuldade. A segunda grande lição que nós aprendemos aqui está também aqui no verso de número 22. Verso 21, diz que ele pediu sal, o profeta, em uma tigela nova, em um prato novo, e o verso 21 diz que ele saiu ao manancial das águas, ou seja, ele foi na fonte onde estava nascendo aquelas águas. E ali derramou aquele sal, invocou em nome de Deus para que houvesse ali um milagre, para que aquelas águas se tornassem saudáveis. Uma coisa tremenda aprendemos aqui. Precisamos resolver os nossos problemas na origem. Eliseu foi na cabeceira do rio. Eliseu foi na origem, ali no nascimento das águas, para poder operar o milagre. Assim, todo o rio, ele se tornou saudável. Ele não ficou atacando os efeitos, mas ele foi na raiz do problema. Tinha muita gente estéril, tinha gente morrendo, tinha gente doente na cidade de Jericó. Ele podia correr nas casas, sair curando as pessoas, poderia fazer com que mulheres voltassem a ter filhos, a terra viesse a produzir. Ele podia fazer vários milagres em Jericó, mas ele pensou bem e foi lá na raiz do problema, foi lá na nascente das águas e jogou o sal, e em nome de Deus aquelas águas ficaram boas. Você precisa aprender também. Nós não podemos ficar atacando as consequências de um problema ou de uma dificuldade ou dos desafios que nós encontramos. Temos que buscar as raízes do problema. E sabe que a Bíblia nos aponta onde está o maior problema da sociedade. Se queremos a cura dessa sociedade em que vivemos, não só uma cura física, emocional, espiritual, temos que apresentar Deus para a sociedade. Porque quando Deus entra na vida de alguém, ele cura de forma material, física, as doenças, se for a vontade dele. Deus restaura as emoções, Deus dá sentido de vida para as pessoas e dá esperança de salvação. Então, a base, creio eu, às vezes em que precisamos atacar, e essa é a principal questão que precisamos apontar aqui, é que as pessoas estão precisando de Deus. As pessoas estão precisando de salvação, para terem, assim, os seus problemas também caminhando para a solução. Aquele profeta, ele sabia muito bem que quando fizesse isso, estaria resolvendo todo o problema da cidade. Ele foi ao manancial, foi à origem, ele foi na fonte do problema, ele foi na origem da morte, ele foi na origem da esterilidade da terra e das pessoas. Lá ele fez o milagre e abençoou toda aquela cidade. Uma terceira lição que nós podemos aprender, estar aqui nessa segunda parte do verso 21 e no verso 22, que assim disse o profeta: assim diz o Senhor, tornarei saudáveis essas águas
já não procederá daí morte nem esterilidade. E ficaram saudáveis, diz o verso 22. Aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra do profeta Eliseu, como havia assim dito. Ele confiou plenamente no poder da palavra que vinha de Deus. Observe bem que Eliseu não agiu em seu nome, mas agiu em nome de Deus. Por isso ele diz: assim diz o Senhor. É em cima dessa confiança da palavra que vem da parte de Deus, porque ele, como profeta, com certeza ouviu essa voz de Deus e falou: olha, é Deus que está falando. Você também deve confiar plenamente nessa palavra de Deus, em que traz restauração para todo aquele que crê. A identidade do cristão é o amor, a gente sabe muito bem disso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, diz assim o apóstolo João. E nós bem sabemos que toda a origem, todas as coisas surgiram com o haja de Deus, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus ele fez todo o universo. João, o apóstolo, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra de Deus é Cristo Jesus. É nele que podemos e devemos confiar para termos uma sociedade restaurada, para termos uma sociedade que tema ao Senhor, para ter uma sociedade com esperança. Que em nome de Jesus, Deus possa fazer no seu coração, na sua vida, a restauração que é necessário fazer. Para tanto que Deus assim te abençoe e abençoe a todos aqueles que aqui nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém.